Olá, começa agora mais um Cidadania da TV Senado e na entrevista de hoje eu vou falar sobre o mercado de carbono, uma nova oportunidade de negócios que pode ajudar a preservar as nossas florestas. Para falar sobre isso eu recebo agora Janaína Dalan. Ela é engenheira florestal, CEO da empresa Carbonext e membro do Conselho de Pesquisadores para as Mudanças Climáticas da Organização das Nações Unidas. Janaína, muito obrigado pela sua presença no programa Cidadania. Seja bem-vinda. Obrigada, eu que agradeço. Marcelo, é um prazer estar aqui com vocês e dividir um pouquinho, tentar trazer para o público o que é, né, o mercado de carbono, explicando, enfim, estou aqui para ajudar. Muito obrigada. Nós que agradecemos. Janaína, então vamos direto ao ponto, né? Mercado de carbono. Muita gente nem sabe que existe esse novo mercado. É um mercado que apresenta um potencial enorme para um país como o Brasil, que tem muitas florestas preservadas. E eu queria que você explicasse, vamos começar falando sobre isso. O que é esse mercado de carbono? Vamos lá, Marcelo. O mercado de carbono, ele é até simples no final. A gente tem uma meta climática, né? Os países eles têm que diminuir suas emissões para que a gente não ultrapasse 1,5 graus e não cause mais estragos climáticos que a gente já vem vendo, né? Enchentes, ondas de calor, enfim, tudo isso que está acontecendo já no mundo. Antigamente era uma promessa, né, de que ia acontecer e hoje a gente já vê acontecendo. Então o mercado de carbono ele surge para que a gente consiga diminuir essas emissões e chegar à neutralidade climática. A gente entende que em 2050, vários países já disseram que querem estar na neutralidade climática. Então, o que é o mercado? O mercado nada mais é do que uma tonelada de carbono, ele equivale a um crédito de carbono. Então, cada vez que você diminui uma tonelada de carbono da atmosfera, seja removendo ou deixando de emitir algo que seguramente iria para a atmosfera, surge uma tonelada de carbono, surge um crédito de carbono. Então, o mercado ele começa a transacionar esse crédito de carbono que surgiu dessa não emissão ou desse sequestro, né, da atmosfera e consegue deixar as empresas e países preparados para ir diminuindo suas emissões. Então, a gente consegue, vou dar um exemplo aqui, Marcelo, para facilitar. Por exemplo, de floresta, que você citou, que é um dos grandes potenciais do Brasil, né? Cada vez que a gente deixa de emitir uma tonelada de CO2 para a atmosfera, evitando uma queimada na Amazônia ou um corte de árvores, etc., esse crédito que eu consegui obter, eu posso vender ele no mercado, seja nacional, seja internacional, para alguém que ainda não conseguiu fazer essa diminuição, alguém que ainda precisa, para bater a meta dele, de alguma forma, ajudar o planeta. Então, ele utiliza desse mecanismo de crédito de carbono para, antes dele conseguir essa diminuição total ou neutralidade climática, que é o que é o objetivo, ele consegue. A gente não tem tecnologia para todo mundo simplesmente desligar um botão, né, Marcelo? A gente fala, você vai conseguir não usar mais carro, não acender a luz, etc. Então, até que a gente tenha tecnologias altamente renováveis, né, e altamente não poluentes, a gente precisa dessa transição. E para essa transição, para essa nova economia de baixo carbono, o crédito de carbono, ele supre muito bem. Então, esse mercado vai funcionar para que essas empresas, países, etc., consigam, até a gente ter tecnologia para não precisar mais, a gente consegue ir comprando e vendendo e ajustando essas emissões na atmosfera. Tá, aí você falou dessas emissões, são as emissões de gases, né? Para a gente explicar para as pessoas que estão vendo, quando a gente fala, por exemplo, você usou um exemplo muito bom, que é a queimada de florestas, que a gente recebe notícias sobre isso diariamente, infelizmente recebemos muitas notícias sobre queimadas na Amazônia, queimadas em outros biomas brasileiros, mas existe a emissão dos gases das empresas, das indústrias, né? Para a pessoa entender aquela fumaça que sai das chaminés das indústrias, né? Numa imagem um pouco ilustrativa dessa ideia, são esses os gases, e a gente tem o gás carbônico, né? Que é o que vai gerar esse mercado de carbono, que é o principal, né, vilão dessa história, mas são outros gases poluentes, que são esses gases chamados de efeito estufa, né, Janaína, que acabam aumentando a poluição do planeta e que tem gerado essas mudanças climáticas.
Sobre essa tonelada, você fala, por exemplo, 1 tonelada de carbono ou de gás carbônico. É difícil a gente pensar um pouco sobre isso, porque a gente está falando de gases, né? E a gente não é muito comum pensar em peso relacionado com algo, coisas leves que flutuam. Mas vamos lá. A preservação de florestas, né? No caso, o Brasil é um país em desenvolvimento, a gente tem uma grande área de florestas tropicais, é um dos principais países em termos de florestas tropicais e de outros biomas, e essas florestas, elas respiram, né? Elas puxam o gás carbônico, esses gases poluentes, e sequestram o carbono, elas retêm esse carbono, favorecendo o meio ambiente. Qual seria o tamanho de uma área, uma área suficiente, por exemplo, para reter 1 tonelada de carbono, já que essa é a moeda de troca desse mercado, né? Quanto vale uma tonelada de carbono hoje? E qual é a área necessária de uma floresta preservada, por exemplo, para ter essa medida de 1 tonelada de carbono ou de muitas? Tá. Ótima pergunta, né? A gente recebe ligações todo dia que eu tenho uma área de tantos hectares, queria fazer um projeto de carbono. Então, essa pergunta ela é muito recorrente mesmo, Marcelo. O que a gente faz, né? Para você ter um projeto de crédito de carbono, você tem algumas etapas. Então, você precisa de uma equipe técnica altamente qualificada, porque você tem que seguir uma metodologia científica. A gente fala que escreve mesmo o PD, chama Project Design, e com esse projeto em mãos, que para você escrevê-lo, se você precisou passar por várias etapas, fez um inventário florestal, inventário de fauna, inventário de biomassa, você precisa de muitos dados, né, para você conseguir realmente provar as toneladas que você vai deixar de emitir na atmosfera ou você vai sequestrar por um plantio. Então, a área que a gente estuda para cobrir todos esses custos, inclusive de chamar auditoria, registrar ele num registro internacional, fazer as verificações, fazer o monitoramento, você tem que monitorar constantemente a área para saber se não teve fogo, não teve uma invasão, ou se for um plantio, se sua muda realmente está crescendo, ou veio um ataque de formigas e acabou com ela. Enfim, tem muitas variáveis aí até você ter um crédito de carbono que não é simples. No final as pessoas acham que é simples, mas até você ter esse certificado na mão foi um tempão ali de muito trabalho. Então, a área que a gente estuda, que cobre todos esses custos e que realmente depois vale a pena o projeto de carbono, a gente fala em 5.000 hectares para uma floresta de preservação, ou seja, preservar o que já existe e não deixar que ela pegue fogo, que alguém ilegalmente invada a área e venda madeira. Então, são 5.000 hectares. As pessoas que têm uma área menor de proteção florestal, a gente faz geralmente um projeto programático. Pega vários menores, a gente tem um projeto com 78 produtores que fazem um projetão. Então, a gente pega vários, eu tenho 2.000 hectares, eu tenho 5.000, eu tenho 500, e aí junta tudo em um projeto e faz um projeto que a gente chama de programático. Então, essa é mais ou menos a relação diária. Se for um projeto de plantio, ele demora mais para dar crédito, né? Porque a árvore vai crescendo, e aí a gente fala de 200 hectares no mínimo de plantio para fazer um projeto gerador de crédito de carbono. Mas nada impede também de juntar várias áreas e fazer um projeto programático. É isso que dá a dimensão de um projeto. E você perguntou também do preço, né, Marcelo, do crédito? Sim. Uhum. Então, e o preço de carbono, ele é muito interessante. Há 2 anos atrás, a gente vendia o crédito de carbono, era por centavos, tá? Era 80 centavos, 90 centavos de dólar, aí chegou a $1, foi subindo, subindo, subindo. Hoje um projeto que a gente chama com créditos de qualidade, que tem as vertentes de biodiversidade, sistema comunidade, tem um ganho social para a sociedade, a comunidade, é um crédito premium que a gente chama. Aí você já consegue vender ele a 14, 15 dólares. Então, ele já tem um valor muito relevante. E a gente gosta muito de comparar, Marcelo, o quão relevante é isso? Vale a pena eu fazer? A gente compara muito com o gado e com a soja, que é muita realidade do Brasil, né? Então, a gente tem gado
todo mundo sabe que é algo comum, né, que o agricultor, ou, né, a pessoa que tem terras no Brasil faz, porque ela tem que pagar o seu custo de oportunidade da terra, ela tem que pagar impostos, ela tem que defender sua área, mostrar que não é improdutiva. Então, né, o senso comum, o que é comum, que a gente chama de linha de base no Brasil, é você ir lá, na Amazônia Legal, que inclui vários estados, você pode, por lei, desmatar 20% da sua área. Então, é isso que eles fazem. Eles desmatam 20%, colocam gado primeiro, que é algo mais simples, e depois até partem para uma soja, se acharem interessante. E aí agora o crédito de carbono, quando ele chegou a $15, ele já está até mais vantajoso que o gado. Para ele ser mais vantajoso que o gado, ele precisava chegar em 12. A gente já está em 15. Então, tem muita gente que a gente está conseguindo convencer a não desmatar, falar, abre mão desses 20% que você teria, né, direito a desmatar e vire, né, um produtor de carbono. A gente, agora juntos, né, a gente produz carbono. Então, ficou muito interessante quando a gente chegou nesse patamar de preço. Só que para bater a soja, a gente precisa de $40 a tonelada. Então, para a soja é um pouquinho mais complicado, a gente precisa ainda que o mercado ainda ganhe mais fôlego para convencer alguém a não, né, fazer um plantio de soja. Então, é muito interessante essas comparações, como o preço tem evoluído. Você até adiantou uma parte, eu estava realmente pensando em fazer essa pergunta sobre como que uma pessoa, né, como um produtor, um proprietário de terras, ele vai preferir preservar a floresta do que iniciar uma produção agropecuária, por exemplo. Então, você já tem o preço do carbono, né? Nós estamos produzindo oxigênio quando você tem uma floresta e sequestrando, cuidando. Você está produzindo carbono, mas é um carbono que não sai, ele fica ali retido nas árvores, né? Esse é um processo natural das árvores. Mas, no caso, por exemplo, a gente tem hoje uma outra ameaça, a floresta, que está em discussão na agenda política. Isso deve entrar, inclusive, como um dos grandes temas das discussões das eleições desse ano, que é a mineração na Amazônia. E aí, como é que esse mercado pode competir com uma atividade como essa, que é a atividade mineradora, que pode render aí, economicamente, tem um potencial também muito forte? A mineração já é um pouco mais complexo, um pouco diferente, né? Porque se a gente for falar de ouro, lavrar o rio, né, na verdade, mas você precisa às vezes de uma área ali para tirar o ouro, é muito difícil competir. Aí realmente o carbono ele não chega, né, não tem esse preço ainda, né? Ao valor do ouro. É muito complicada essa competição. A gente tem muito garimpo ainda na Amazônia, enfim, essa competição ainda é muito complicada. A gente precisaria realmente ter um sistema muito robusto de carbono e um preço realmente muito alto para conseguir competir com mineração. Tá, vou voltar um pouquinho na nossa pergunta inicial sobre essa precificação, né, os preços do carbono no mercado. Quando você fala, por exemplo, em $15 que se chegou ao preço da tonelada de carbono, eu estou pressupondo aí que numa área de 200 hectares você tenha essa possibilidade. Esse valor ele é o que? São $15 por dia, por mês, por ano? Como é o tempo para a produção desses $15? Entendi. O carbono ele é como se fosse uma lavoura, né? Ele tem safras. Então, é sempre por safra. O que a gente faz. Então, você tem uma terra, Marcelo, aí você fala, eu vou deixar de desmatar e vou preservar e eu quero esse carbono. É o que você falou, por dia, por mês, como que é? Então, a gente faz um monitoramento que dura o ano inteiro. A gente tem um sistema que chama Monitora Carbon. A gente tem 7 satélites olhando as nossas áreas, né, que tem projetos. E aí eu consigo, através de algoritmos, né, eles ficam lendo todas essas imagens e eles me lançam avisos se na sua área começou alguma invasão, teve retirada de árvore, eu tenho algum fogo. 2 semanas atrás a gente teve um alerta. A gente mandou uma equipe em campo para a coordenada geográfica onde apareceu esse alerta e realmente tinha já um acampamento formado
para uma invasão e retirada de madeira ilegal. Então, o monitoramento acontecer por um ano, é isso que acontece, eu faço esse monitoramento por um ano. Se eu provar que você conseguiu manter a floresta, nós juntos, não teve invasão, não teve fogo e a floresta ficou preservada, eu chamo uma auditoria, então eu chamo uma terceira parte, ela faz uma auditoria na minha área, confere se está tudo ok, faz o cálculo junto comigo, e aí sim você pode pedir os seus créditos de carbono. Então, é como se fosse uma safra. Todo ano eu vou verificar essa safra, a gente consegue mostrar que a gente conseguiu preservar, essa safra sai, ele é emitido esse crédito, e aí sim a gente consegue vender. Então, é anualmente. Anualmente eu chamo uma auditoria e faço essa safra. Você pode até esperar, se você quiser fazer, olha, esse ano deu muito pouco, eu vou esperar uma auditoria fazer em 2 anos, você até pode. Então, é o mínimo um ano, são safras mesmo, colheitas que a gente chama. Tá. A gente tem um projeto de lei tramitando no Congresso Nacional para regular o mercado de carbono no Brasil. Na verdade, essa regulação ela já vem prevista desde 2009, na lei que estabeleceu o Plano Nacional de Mudanças Climáticas, a Lei 12.187, e agora o projeto de lei 528 de 2021, ele propõe regulamentar esse mercado de carbono. Existem 2 mercados hoje falando nesse contexto, que é o mercado voluntário e o mercado regulado. Eu vou pedir para você explicar quais são as diferenças entre mercado voluntário e mercado regulado, e para você que já está dentro desse mercado, já está trabalhando nisso, como é que vocês enxergam, da sua perspectiva, quais são as vantagens e desvantagens de uma eventual regulação desse mercado pela legislação, pelo projeto de lei que hoje tramita no Congresso Nacional? Tá, vou começar então explicando a diferença dos mercados, e aí a gente depois fala das vantagens, né, de ter um projeto de lei nesse assunto. Então, a gente tem 2 mercados mesmo, o regulado, como o próprio nome diz, ele é regulado, então ele precisa do governo para regular suas regras, para ter o sistema integrado, vai falar para todos os setores quem entra para ter metas, quais vão ser as metas. Então, ele realmente tem muitas regras e ele vai servir para empresas, por exemplo, que tem setores, tá? Então, a gente tem o setor de siderúrgico. Esse setor ele vai ter uma meta de diminuir emissões em 10% o ano que vem, por exemplo. E ele vai ter que fazer ações para diminuir. Ou ele vai trocar a matriz energética, ou ele vai pôr uma planta solar e pegar uma energia mais limpa. Enfim, ele vai ter que tomar ações para provar que ele diminuiu essa meta que foi imposta para esse setor. Aí, quando ele vai fazer essas melhorias, etc., ele pode não alcançar essa meta. Então, ele vai falar, puxa, eu tentei, fiz o máximo que eu pude, mas nem existe tecnologia tanto disponível. O que ele faz? Ele compra um pouco de crédito de carbono de quem conseguiu abater mais. Ou até no Brasil. Aí ele vai comprar daquele produtor que conseguiu preservar a floresta, que emitiu os títulos, ele vai vender para essa empresa. Então, assim, ele tem uma conexão com o mercado voluntário, de floresta é voluntário. O Brasil está querendo fazer essa conexão e aceitar esses projetos voluntários que seguem regras e vai ter até um registro nacional desses projetos e fazer essa ponte entre os 2 mercados, porque o de floresta é voluntário e essas empresas que têm metas, ele é o regulado. Então, ele vai ter que sempre, preferencialmente, usar créditos só do regulado. Tá? Tem países que são bem fechados, você só usa o regulado, você não pode pegar crédito de voluntário. E aí sim ele consegue falar, então eu cheguei na minha meta, eu diminuí 8% e comprei 2% para chegar na minha meta. Esse é o mercado regulado. O voluntário, ele é para quem quer voluntariamente diminuir emissões. Então, se você é dono de uma empresa de serviços, por exemplo, um escritório de advocacia, você não vai ter uma meta, você não é um grande emissor no Brasil, você não vai fazer parte de um setor emissor. E o que você vai fazer? Você fala, puxa, mas eu quero fazer minha parte, eu gostaria de diminuir emissões.
Então, o que a gente recomenda? Você faz um plano de redução, você fala, puxa, pessoas, vamos diminuir viagens de avião, fazer mais reuniões online, virtuais. Então, você vai fazendo um plano de redução, só que sempre tem um residual, né, Marcelo? A gente não consegue ficar trancado em casa o dia inteiro e não fazer nada. A gente respira, a gente anda de carro, a gente se locomove, enfim. E aí, esse residual, você compra esses créditos de carbono. E ajuda, de uma forma geral, a combater as mudanças climáticas mundiais. Porque você comprando, por exemplo, um crédito de floresta, de preservação, a gente está ajudando a manter a Amazônia em pé, que é algo muito importante para o Brasil e para o mundo. As florestas tropicais, elas têm uma função de regular clima, de suma importância. E tem os rios voadores, que trazem a umidade para o centro-oeste, garantindo a produção de alimentos. Então, você está fazendo essa ponte para garantir que a floresta fique em pé, no caso de projetos florestais, e garantindo que você consiga fazer esse combate a mudanças climáticas. Mas aí de uma forma voluntária. Você pode, sim, voluntariamente ajudar nessa missão aqui mundial de não passar de 1,5 graus Celsius de aquecimento global. Então, são esses dois mecanismos que a gente tem. Então, no caso de um projeto de lei como esse que está tramitando, que vem para regular esse mercado, isso abriria mais oportunidades de venda desses créditos de carbono no mercado internacional? Tem essa vantagem? E aí, por outro lado, se tem algum aspecto disso que vocês consideram que não seria bom para o funcionamento do mercado de carbono? O projeto de lei ele é muito interessante porque ele traz uma segurança jurídica, né? Então, quando alguém vai comprar crédito internacionalmente e o país tem suas regras estabelecidas, tem um projeto de lei com um sistema nacional de registro, um sistema de MRV que a gente chama, que é de você realmente entender ali de monitoring, né? De monitorar isso tudo, o que está acontecendo. Ele traz essa segurança jurídica para o país, ele é muito importante. Então, a gente enxerga com muito bons olhos que esse PL ele tramite rápido na Câmara, ele já está sendo discutido há muito tempo, né, Marcelo? Ele vem sendo discutido, aprimorado, a gente contribuiu bastante para melhorias, enfim, comentou os textos, etc. O novo texto que saiu, ele tá bem, teve bastante avanço, a gente notou, né, várias contribuições, as titularidades dos créditos, ele dividiu em titularidades, ele trouxe a linguagem também, né, de ser mais fácil, de você entender melhor, de você ter um sistema nacional de comércio de emissões. Então, é um avanço muito grande o PL. Eu entendo como algo necessário para o Brasil, de suma importância e que saia o quanto antes. Janaína, tem uma questão um pouco mais complexa. A gente tem uma previsão, esse mercado é um mercado bastante promissor, que tem projeções de crescimento muito elevadas, né, de crescer 30 vezes ou até mais, 100 vezes até 2050, que é onde a gente chega nessas metas de redução das emissões de gases poluentes. Não existe um paradoxo aí, né? uma contradição. A gente tem um mercado que ele cresce à medida que você tem demanda para as pessoas comprarem os créditos de carbono. Se tem demanda é porque está gerando poluição. Como é que a gente explica isso para as pessoas? Eu vou ter um mercado que cresce à medida que tem mais empresas poluindo e que daí vão precisar comprar esses créditos? Ou será que a gente vai chegar a um ponto em que o mercado desaparece porque a gente chegou finalmente nessa neutralização de poluição? É exatamente isso, Marcelo. O crédito de carbono, ele vem sendo uma ponte para essa transição de economia de baixo carbono. Então, a ideia é essa, ele vai sim desaparecer. Ele tem que desaparecer, senão a gente não obteve o sucesso, a gente não conseguiu chegar na neutralidade climática e aí sim a gente vai ter problemas sérios.
O mercado de carbono ele é exatamente para isso. Enquanto a gente não tem as tecnologias disponíveis, né, então estamos começando hidrogênio verde, estamos começando aquelas eólicas offshore que são em alto mar, só que requer uma tecnologia muito robusta, é muito caro fazer. Tem agora uns projetos chama CCS, que é Capture and Storage, que você captura da atmosfera, são máquinas que capturam dióxido de carbono da atmosfera e eles estocam em grandes profundidades, e aí tem uma transformação química que eles ficam alojados em rochas. Então, enquanto a gente não tem isso tudo disponível para todos, a gente não tem carros elétricos para todo mundo, advindos de fontes renováveis, que não adianta também você ter um carro elétrico que vem de carvão. A fonte que está gerando essa eletricidade que você está abastecendo o seu carro vem de um carvão mineral, não adiantou nada. Então, enquanto a gente não tem tudo isso disponível para a população e para as empresas, o carbono faz esse serviço de você ir tentando puxando todo mundo para diminuir, pega esse valor, vai investindo em novas tecnologias, investe, até que a gente tenha essa tecnologia disponível, é o que você falou, ele desaparece. O mercado de carbono, ele tende a desaparecer. Vai ser cedo? Não, porque essas tecnologias são caras, demandam muito investimento, a gente entende que ainda tem um tempinho aí para o mercado se existir e cumprir a sua função. Então, ele, sim, a nossa esperança é que ele um dia desapareça. Na questão de crédito de floresta em si, a gente fala, mas aí vai acabar o negócio, vocês não vão fazer mais nada, né? Não, a floresta ela tem uma função tão importante no Brasil, a gente tem 450 milhões de hectares de Amazônia brasileira. Ela tem uma função regulatória ali tão importante, climática, que a partir do momento que a gente fala, poxa, agora o carbono não é mais, está todo mundo aqui, temos energia renovável disponível à vontade, não tem mais o carbono em si. Aí a gente fala que vai ter um segundo passo, que é o crédito de biodiversidade. A gente não pode se dar o luxo de perder esse crédito de biodiversidade. Uma floresta, para ela ficar madura, tropical, e formar toda essa dinâmica de fauna, flora, fluxo de sementes e etc., ela precisa de 70 anos, 80 anos, e se você não tem os corredores integrados, vai demorar mais ainda. Então, a gente não pode se dar o luxo de perder a floresta. Quando sumir o crédito de carbono, vai vir um crédito de biodiversidade, crédito de água, algo precisa estar sempre ali, para que o produtor não fale, então tá, agora não tem crédito de carbono, eu vou derrubar a floresta, vou pôr gado, vou pôr soja. Então, uma fase de transição, né? Exato. Bom. Janaína, eu quero agradecer mais uma vez pelo seu tempo, pela sua entrevista. Muito obrigado. Obrigada a você, Marcelo, eu que agradeço, foi um prazer. E eu agradeço também a você que acompanhou mais essa entrevista do Cidadania. Assine o canal da TV Senado no YouTube. São mais de 1 milhão de inscritos que acompanham toda a produção do Legislativo direto da fonte. Até o próximo programa.